Meus irmãos, calma o seu coração. Queria fazer uma pergunta para você. Durante quanto tempo uma mentira pode durar? Uma mentira, ela dura durante quanto tempo? Pense aí, uma mentira ela dura durante quanto tempo? Até quando dura uma mentira? Alguns anos talvez, alguns meses, dependendo da situação. Agora uma mentira, ela precisa ser bem contada para ela ser acreditável. E além de ela ser bem contada, ela precisa trazer algum tipo de benefício para o mentiroso também. Afinal, se não trouxer benefício nenhum, não tem por que contar mentira nenhuma. A não ser que seja uma pessoa que tenha o simples prazer de mentir. A história da ressurreição, meus irmãos, não é uma mentira. Se uma mentira precisa ser bem contada, através dos relatos bíblicos, nós vemos que essa suposta mentira da ressurreição foi muito mal contada. Esse fato, essa mentira, tivesse sido bem contada, estaria, na verdade, no primeiro lugar, nos lábios, talvez de um rabino da época, de alguém importante do Império Romano. Mas foi revelado primeiramente para mulheres, as quais não tinham boa reputação, as quais não eram levadas em consideração, sequer na contagem de pessoas. Então essa mentira já começa a ser mal contada. Agora trazer algum tipo de benefício para aqueles que estão contando e contando e contando. Você olha para a vida do apóstolo Paulo, naufrágios, perseguição, apedrejamento. Que benefícios são esses? Olha para a vida do apóstolo Pedro, crucificado. Para a vida de tantos outros apóstolos, o apóstolo João, largado numa ilha, preso. Que benefícios são esses? Vale a pena ir até essas últimas consequências por uma mentira? Meus irmãos, ainda hoje, existem pessoas que acreditam que esse fato que ocorreu há mais ou menos 2000 anos atrás, não passou de uma grande mentira. A ressurreição do nosso Senhor é real, meus irmãos. É real. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12. Leremos até o versículo número 22. Primeira Coríntios 15, a partir do versículo 12. Através desse texto nós veremos que não somos só nós que por muitas vezes duvidamos da ressurreição do nosso Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos
por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a sua palavra foi lida, ela é suficiente para nós, Deus. Nos dê o entendimento necessário, Pai. Estamos aqui, Pai, celebrando a sua ressurreição. Nós cremos verdadeiramente, Senhor, que o Senhor ressuscitou. Nos ajuda a entender e aplicar essas verdades. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja em Corinto era uma igreja que você sabe, muito complicada, cheia de problemas. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, durante as suas epístolas, lida com esses problemas da igreja de Corinto. Uma igreja complicada, cheia de gente problemática, muito parecido com a nossa igreja. Muitas vezes nós olhamos para a igreja de Corinto, vemos assim, meu Deus, que igreja complicada. Como é que o apóstolo Paulo, um pastor dessa igreja, aguentava esses irmãos? Meu Deus do céu, é muita coisa errada. Meus irmãos, bem-vindo ao clube, somos mais uma dessas igrejas. Eu e você somos cheios de problemas. E por diversas vezes, pastores, presbíteros, líderes, temos que ajustar o caminho, ajustar aí as veredas do nosso caminho, para que a gente possa se alinhar novamente aos propósitos eternos do nosso Senhor. O que Paulo está fazendo aqui nesse texto é exatamente isso. Surgia uma linha entre esses irmãos da igreja de Corinto, de que não a ressurreição de Jesus Cristo não tivesse acontecido devidamente, mas que a ressurreição da sua igreja nos últimos dias era algo simbólico. Algo que era como se fosse algo figurado. Como, aliás, a Páscoa de hoje é muito tratada. Estava aqui antes de vir para a igreja assistindo o jogo de futebol. Aí o narrador diz o seguinte: estamos na Páscoa, é um tempo de renascimento, é um tempo de nascer para novas coisas, é o espírito da Páscoa. Por muitas vezes nós levamos o símbolo da Páscoa exatamente como esses incrédulos. Um tempo de renascimento, e talvez a nossa ressurreição seja pelo mesmo caminho. É só algo metafórico, algo não literal. Afinal, nós não vamos ressuscitar nos últimos dias. Como assim? A vida é uma só. Viva o agora, aproveite o agora. Essa corrente se alastrava aos poucos dentro da igreja de Corinto, a ponto do apóstolo Paulo gastar aqui, durante o capítulo 15, muito provavelmente com o maior tratado teológico sobre ressurreição. Nem nos evangelhos, nem em nenhuma outra carta, você vai encontrar tantas informações doutrinárias a respeito daquilo que é a ressurreição. Não apenas de Cristo, mas a ressurreição também da sua igreja no último dia. Meus irmãos, a ressurreição, o assunto da ressurreição, ela é central na nossa fé. Muito se fala sobre o amor, muito se fala sobre os mandamentos, muito se fala sobre tantas coisas. Mas a ressurreição é a base da nossa fé, é a base pela qual nós acreditamos no nosso Senhor. Não à toa o apóstolo Paulo gasta esse capítulo 15 como um todo, falando sobre a ressurreição. Não à toa, mais para frente, lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai tratar com Himeneu e Fileto
acerca do mesmo assunto, dizendo que entre a igreja se espalhava uma heresia chamada não ressurreição, que se espalhava como câncer na igreja. Essa era a gravidade dessa heresia. Não acreditar na ressurreição dos mortos, na ressurreição do nosso Senhor, era tratado como um câncer, uma doença que se espalha entre a nossa igreja. É assim que Paulo trata sobre essa heresia. E por diversas vezes nós mesmos, igreja do Senhor, não lidamos com a devida atenção para a ressurreição. E às vezes, por muitas vezes, isso já aconteceu na minha vida, creio que na vida de muitos irmãos aqui. Chegar a duvidar, meu Deus, não é possível que tenha algo para depois daqui. Não é possível. Além daquilo que Paulo trata a respeito da ressurreição, nós encontramos também nos catecismos. Catecismos de Heidelberg, Catecismo de Westminster, que é símbolo de fé da nossa igreja, Credo dos Apóstolos. Uma citação do Catecismo de Heidelberg: a ressurreição de Cristo é a causa e fundamento da nossa ressurreição, tanto espiritual quanto corporal, e por isso também da nossa esperança e consolação. A ressurreição é a causa e fundamento da nossa ressurreição. Citação do Catecismo de Westminster: Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do seu Pai e adquiriu reconciliação e herança eterna no reino dos céus para todos aqueles que lhe foram dados pelo Pai. A questão, meus irmãos, é que entre nós, entre o mundo, a ressurreição e a própria figura do nosso Senhor Jesus caiu nos braços e nas amarras do liberalismo, do naturalismo. Se você for observar, alguns filmes, inclusive, recentes que saíram sobre a história do Evangelho ou a história do Pentateuco, um exemplo, o filme de Noé, o filme de Moisés, recentemente lançado também. Os milagres e as pragas eram puro fruto do acaso. Coincidências e coincidências que iam se coincidindo. E aí acontecia do rio virar sangue, de rãs por todo o Egito, escuridão. Obra simplesmente do acaso. Nós não cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos na literalidade da Bíblia. Nós não somos e nem podemos ser reféns desse liberalismo que tenta invadir a nossa igreja. A ressurreição não é bem isso que você está pensando. Não é bem ressuscitar dos mortos. É renascer, é viver uma nova vida, uma vida agora de boas obras. Jesus, ele não era esse Deus encarnado. Ele era um homem legal. Um exemplo para os advogados, um exemplo para os psicólogos. Jesus, ele é um exemplo de moral. Era um cara legal que andou entre nós. Meus irmãos, não se crucifica caras legais. Frase do Tim Keller, pastor presbiteriano. Não se crucificam caras legais. Jesus não é apenas um exemplo moral para você aplicar na sua profissão, para você aplicar no seu negócio, para você aplicar nos seus estudos. Jesus não é um cara legal. E ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por ele. Você crucifica um homem desse por causa dessas afirmações. E não porque ele é um cara legal, um exemplo de moral. Jesus é muito além de um exemplo de moral. Chega de fazer Jesus refém da visão e da cosmovisão que o mundo quer que você enxergue Jesus.
O mundo não quer que você enxergue Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não quer que você enxergue Jesus como alguém que ressuscitou de dentre os mortos. Meus irmãos, se for tirada das Santas Escrituras a ressurreição do nosso Senhor, suponhamos aqui, assim como o Paulo estava fazendo, que a ressurreição não aconteceu. O que nos sobra se o nosso Senhor foi devorado pela morte? O que nos sobra se ele sucumbiu às trevas, desceu ao Hades e morreu eternamente, assim como Maomé, assim como Buda, assim como Mahatma Gandhi? Qual seria a diferença do nosso Deus para tantos outros falsos deuses? Se o fundamento da nossa fé, que é a ressurreição, for tirada, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, é vã a nossa fé. Se o Senhor Jesus não foi capaz de salvar-se a si mesmo, Ele poderia salvar você? Poderia me salvar? Se Ele desceu à sepultura e ficou lá, que esperança eu e você teríamos de um dia subir ao céu e reinar junto com Ele? Não existe esperança sem ressurreição. Não existe fé sem ressurreição. Não existe cristianismo sem ressurreição. Meus irmãos, talvez você tenha vindo até a igreja, não digo aqui essa igreja, mas talvez você tenha vindo até a fé, porque Deus fez algo muito legal na sua vida. Deus me tirou de uma doença e aí agora eu sou grato e eu venho até a igreja. Deus me livrou de um grande mal e aí agora para agradecer eu venho aqui até a igreja. Deus me livrou de uma família esquisita, gente mal intencionada, e agora eu encontrei pessoas muito legais para eu caminhar, muito melhores do que aquelas outras que tinham no passado. Deus me abriu uma porta de emprego e aí agora eu estou vindo até aqui à igreja. Quais são as motivações do seu coração para vir até aqui? Cultuar ao Senhor. Meus irmãos, se esses forem os motivos finais pelos quais você vem aqui adorar ao Senhor, me desculpa, mas você poderia estar fazendo isso em qualquer outro templo, de qualquer outra religião, porque acontecem coisas boas e coisas interessantes na vida de qualquer pessoa. Quantas vezes nós vemos os ímpios, pessoas do nosso trabalho, agem de maneira infiel, incorreta, recebem promoções, recebem elogios, e nós aqui, crentes, sofrendo, padecendo. Meus irmãos, se são esses os motivos que te trazem até aqui, vá para outro lugar. Arruma algo mais interessante para fazer. Porque esse negócio de fé cristã dá trabalho e dá prejuízo. Se envolve em outra coisa. Agora, se a base da sua fé é a esperança firmada em Cristo que ressuscitou de dentre os mortos, aí, meu irmão, aí a sua fé está colocada no lugar certo. Porque aí existe esperança para além daqui, para além do sofrimento, para além das maldades, para além das desonestidades que acontecem na sua vida, para as coisas boas que acontecem na sua vida, que vai acontecer coisa muito melhor em outro mundo, no novo céu, na nova terra. Agora, se tirada a ressurreição, meus irmãos, existe benefício, meus irmãos, na ressurreição. Nós lemos aqui que o próprio Cristo é a primícia
É a nossa primícia na ressurreição. O que isso significa? No Antigo Testamento, as pessoas pegavam a primeira colheita, entregavam ao sacerdote, e aquilo era como primícia sobre tudo aquilo que eles iam colher durante o ano inteiro. O nosso Senhor é a primícia da ressurreição. Ele ressuscitou primeiro, para que eu e você, no fim de todas as coisas, ressuscitemos com Ele também. Nós cremos na ressurreição de Cristo e cremos que nós ressuscitaremos com Ele também, da mesma maneira com que Ele passou pela morte, venceu a morte. Nós agora, por aquilo que Ele fez, não pelas nossas boas obras, não por aquilo que você tem feito no seu trabalho, não por aquilo que você tem feito no seu colégio, não por aquilo que você tem feito na sua faculdade, não por aquilo que você tem feito na sua família, mas por aquilo que Ele fez na cruz e aquilo que Ele fez em sua ressurreição. Você e eu ressuscitaremos com Ele também no último dia. Meus irmãos, se isso não é digno de um aleluia ao Senhor, eu não sei mais o que é digno. Aleluia ao Senhor! Através lá de Adão, toda mazela, todo pecado entrou no mundo. Lemos isso aqui também no versículo 22. Todo azar, toda miséria, todo pecado entrou no mundo. Agora, através do novo Adão, de um novo homem, perfeito, sem pecado, a vida entra de volta no mundo. E agora eu e você vamos poder celebrar daquilo que o próprio Cristo está celebrando, junto com aqueles que já se foram. Adão nos levou à morte. Cristo nos levou à vida. A ressurreição é o nascimento de uma nova criação, um novo parâmetro, uma nova história. Agora, meus irmãos, a questão é a seguinte: como que nós vivemos à luz dessa ressurreição? Uma das coisas que o apóstolo Paulo diz aqui, se a ressurreição fosse uma grande mentira, é que eles mesmos seriam mentirosos. Afinal, estavam enganando aquelas pessoas com o evangelho que eles estavam pregando. E mais grave ainda, se essa ressurreição não aconteceu, o próprio Deus seria mentiroso, que inculcou na cabeça daqueles apóstolos, e eles tinham isso como muito claro, que essa missão foi dada pelo próprio Deus, de que eles deveriam anunciar a todas as nações essa ressurreição. Então, um ponto, meus irmãos, para que você, agora que sabe que essa ressurreição é verdadeira, aconteceu de fato, vá e fale. Anuncie. Abra sua boca e diga. Tem tanta gente por aí tentando fazer malabarismo para não dizer de fato o que é o Senhor Jesus, o que são os milagres, o que é tudo aquilo que Ele fez, e fazem músicas que não citam Deus e deixa algo assim meio misterioso. Quem quiser pegar, que pegue. Meu irmão, abra sua boca e fale. A vida desses apóstolos foram ceifadas por conta dessa mensagem, e nós não temos a capacidade de abrir a nossa boca e falar num mundo livre, num país livre, onde nenhuma consequência lhe será tirada. Talvez alguns amigos, talvez aquela promoção desejada do seu trabalho seja tirada, mas e daí? O que é tudo isso? Aliás, o que é só isso comparado à grande mensagem da ressurreição? Não é nada. Pregar com ousadia. Abrir a boca. Existe uma frase conhecida, ficou muito popular entre o mundo cristão, principalmente o mundo católico. Pregue a palavra. Se for necessário, utilize palavras.
Uma frase bonita, né? Fala sobre testemunho. Eu preciso primeiro me parecer alguém bom antes de falar. Meus irmãos, eu não vejo exemplo disso na Bíblia. Pedro chegava num lugar, falava. Paulo chegava num lugar, abria a boca e falava. Chegava no templo dos outros, na fé dos outros, e falava acerca da ressurreição. Nós não temos, meus irmãos, na Bíblia, nada que nos aconselhe a ficar calados. Não existe nenhum conselho, nada. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não tem ninguém que vá? Pregue a palavra. Em tempo, fora de tempo. Não disse isso mesmo o apóstolo Paulo? O mesmo que escreveu essas coisas? Pregue a palavra. E aqui eu não estou falando, meu irmão, para você se tornar um pastor, um seminarista, um diácono, um presbítero. É você mesmo. Quem você é, do jeito que você é, aonde você está. Do seu jeito de falar. O nosso Senhor usou o jeito imperfeito desses homens iletrados. Não usaria eu e você também? Outra maneira com que a gente possa viver, de acordo com essa ressurreição, viver com os olhos fitos no alto, viver com um pensamento naquilo que é eterno. Meus irmãos, deixa um pouco as coisas daqui. Aterriza, aliás, desaterriza um pouco, sabe? Se é que existe essa palavra. Olha mais para aquilo que é eterno. Para aquilo que a traça não corrói. Para aquilo que a ferrugem não destrói. Quanto tempo da sua vida você gasta pensando nas coisas que ficarão aqui? Nós gastamos muito tempo. É muito tempo com trabalho. É muito tempo com estudo. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não, tá? É bom trabalhar, o trabalho dignifica o homem, é bom estudar. Mas o quanto você está vivendo para isso em detrimento daquilo que é santo, sagrado, do Senhor, aquilo que dá a vida eterna. Olhe mais para cima. Olha mais para o alto. Outra coisa para você aplicar na sua vida. A partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus, passe pelos sofrimentos com esperança. É muita coisa que acontece na nossa vida, meus irmãos. É muita coisa. Doenças nos acometem. Desemprego. Morte. Perda. Mas só tendo os olhos fitos nessa ressurreição, na ressurreição do nosso Senhor, é que nós conseguimos passar por todas essas coisas. Passar pelo sofrimento, passar pela angústia, sabendo e tendo a certeza, convictos, de que se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele também. Se Ele foi levantado de dentre os mortos, nós temos esperança, nós temos motivos para crer que nós também seremos levantados de dentre os mortos. O quão convicto você é disso, dessas verdades? Você tem certeza mesmo
Será que você não está no mesmo pé de igualdade daqueles irmãos lá de Corinto? Com dúvidas acerca da ressurreição, daquilo que há de vir? Meus irmãos, há razão, existe razão, tanto sobrenaturais, no aspecto da fé, quanto racionais, para você crer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou de dentre os mortos. Existe uma frase que, acho que se não me engano é de John Stott: fé que pensa, razão que crê. Ter fé também é pensar. E razão também é crer. Creia que o Senhor ressuscitou de dentre os mortos. Nós estamos celebrando durante a semana inteira exatamente este fato. A sexta da paixão, o sábado do silêncio, o domingo da ressurreição. Não é possível que essa grande mentira teria atravessado séculos e séculos, através de homens e mulheres que sofreram para passar à frente. Eu duvido, aí falando racionalmente, duvido muito que seja mentira. E agora falando do coração, crendo, também duvido muito que seja mentira. Meus irmãos, que eu e você creiamos, convictos, certos de que o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e que um dia, eu e você também ressuscitaremos com Ele. Feche seus olhos. Vamos orar, falar com Deus.